Graças a Deus estamos aqui novamente, né? Apesar do frio, mas a espiritualidade nos assiste e eu sempre falo, quando a gente vem para cá, a gente nunca se arrepende, porque com certeza a gente sempre sai melhor do que quando chegamos, não é mesmo? Aqui nós viemos atrás do pão da alma, então nós só temos a ganhar. Hoje, então, seguindo aí as lições do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, e nós vamos falar do item 4 ao 7. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer ao Dalmo a paciência que ele teve para me ajudar aqui com, como dizia a nossa colega Nair, para nos ajudar aqui com as parafernália da internet. Que os mais entendidos têm que... e a lição de hoje diz bem isso, né? Que aqueles que detêm um pouco mais de conhecimento, ensina aqueles que ainda não têm. Obrigada, Dalmo. Quero agradecer também o Júnior, não está aqui, mas eu sempre agradeço a ele pela oportunidade, pela confiança que ele tem de me colocar aqui em cima, porque eu reconheço que as minhas deficiências, mas eu enfrento, porque eu ainda estava falando agora há pouco, eu acho que na outra encarnação eu fugi da raia. Então, agora eu estou enfrentando. Nele, como diz o Júnior, desistir jamais. Depois de tudo que nós chegamos, né, chegamos até aqui, não vamos desistir. E antes também da gente entrar propriamente no assunto de hoje, eu queria ressaltar a importância das reuniões espíritas. Não só a reunião que se faz nos centros espíritas, mas, de uma maneira geral, as reuniões cristãs. Porque quando se reúne 2 ou mais pessoas, como o mestre nos disse, quando se reúne 2 ou mais pessoas, só um minutinho, gente. Ele disse assim, onde estiver 2 ou mais pessoas, ali eu estarei, né? Então, as reuniões espíritas e reuniões cristãs, ela tem um valor precioso para todos nós. Para todos nós. Não importa se somos espíritas, evangélicos, católicos, as reuniões que acontecem em nome de Jesus é sempre rica de ensinamentos, é sempre rica do que a nossa alma ainda precisa nesta caminhada. Quando nós nos preparamos para vir para uma reunião espírita, a gente sabe com certeza que lá nós vamos encontrar amigos, vamos encontrar aquela equipe maravilhosa que já se formou ao longo de muitos anos que a gente frequenta, e esse contato com esses amigos que estão assim em comum, o pensamento comum voltado para o bem. Essa reunião só tem que dar certo, essa reunião só pode acrescer para a gente, para o nosso aprendizado. Então, é muito importante, ali nós vamos ser assim, tipo, abraçados, né? Com fraternidade, com carinho. E isso nutre a nossa alma. Nós estudamos o livro Nosso Lar, e no capítulo 18 do livro Nosso Lar, justamente fala sobre isso, quando André Luiz foi encaminhado para a casa de Lísias. E lá na casa de Lísias, a mãe de Lísias, Dona Elza, ela falou sobre isso, sobre a amizade, como que é benéfica para... não só para nós encarnados, mas também para os desencarnados,
Porque quando a gente se reúne, não somos os únicos beneficiados. Também aqueles irmãos necessitados que já se encontram desencarnados, também tanto aprendem como eles ficam melhores em algum problema que, por acaso, eles estejam passando. Me parece que o nome desse capítulo é Amor, Alimento da Alma. Então, veja, o título do capítulo já diz tudo, né? E onde que nós encontramos este amor, nós, espíritas, para que a gente possa continuar a nossa caminhada? Nas reuniões. Qualquer reunião espírita, a reunião como esta, uma reunião pública, a reunião de estudos, maravilhosa, a nossa reunião de segunda-feira, a reunião mediúnica, que ajuda, que socorre os nossos irmãos desencarnados, que socorre também aqueles nossos irmãos encarnados, mas que também passam por problemas. Só aquela disposição de estar ali servindo, ele já está sendo beneficiado. Por quê? Porque estamos atuando, reunindo em nome de Jesus, nosso mestre. E nas reuniões, quando as reuniões acontecem em nome de Jesus, ele se manifesta ali, Jesus se manifesta, ele ou os seus emissários, com a sua luz, nos trazendo serenidade, nos trazendo força, né? E isso aumenta a nossa fé. Eu até trouxe o livro Caminho, Verdade e Vida também. Só um minutinho. Porque eu achei muito interessante, também já estudamos, né? Só vamos relembrar, o capítulo 9, que justamente o nome é Reuniões Cristãs. Então diz assim, vou ler só aqui o Evangelho de João. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cercadas as portas da casa, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus. E pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então, vejam aqui, já começou desde aquela época as reuniões cristãs. Mesmo com medo dos judeus, mesmo sabendo que o mestre já tinha sido crucificado, né? Aqueles irmãos, os primeiros cristãos da época, se reuniam escondidos, para poder aprender, para poder divulgar a boa nova, divulgar as lições do mestre. Olha que coisa maravilhosa. Então, aqueles primeiros cristãos, eles estavam assim inseguros, porque estava começando, o mestre tinha sido sacrificado. Então, eles se sentiam assim, até sem um pouco, com muita dúvida, né? Como que seria a vida dali para frente. E aí Jesus aparece. E depois disso, eles conseguem novo ânimo, conseguem segurança, né? Sabendo que estava no caminho certo, sabendo que ninguém morre, que o mestre voltou justamente para nos falar sobre isso. Então, é maravilhoso. E aqui, mais à frente, fala o objetivo. Qual o objetivo da reunião? É um só. Procurar a influenciação dos planos superiores. É aquela sintonia, aquele contato com o mundo maior. Com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, quer dizer, qualquer reunião em nome de Jesus é excelente. Mas quando ela acontece no meio espírita, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Então, nós, dentro da doutrina espírita, nós não temos que nos prender a esse sacerdócio organizado, que seriam aqueles costumes, né, que determinadas religiões praticam. Nós não.
O Espiritismo vem nos trazer simplesmente, puramente o Evangelho de Jesus. Por isso, nas nossas reuniões, a gente é tão beneficiado. Por quê? Porque nós simplesmente nos reunimos para uma reunião de amor, baseada no bem, na caridade que se pode fazer, porque só estaremos nos reunindo em nome de Jesus se a gente estiver com o coração cheio dessas intenções de fazer o bem. Se não for assim, não é uma reunião em nome de Jesus. No decorrer da nossa fala, nós vamos falar sobre isso também, porque está no Evangelho segundo o Espiritismo, nesses itens que eu já citei aqui. O Espiritismo nos faz compreender de que maneira os espíritos podem estar entre nós. É graças ao seu corpo fluídico ou espiritual, e com aparência que nos permitiria reconhecê-los, caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevado na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação, de maneira que, possuindo o dom de ubiquidade, né, que eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, para tanto, basta a emissão de um raio do seu pensamento. Com estas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Então, aqui, nós vamos assistir um videozinho. É rapidinho. O videozinho parece que é um videozinho, parece não, é um videozinho próprio para evangelização infantil. Eu pensei muito antes de colocar na palestra, porque alguns poderão dizer assim, mas esse videozinho infantil, o que tem a ver com a gente, com o nosso estudo do Evangelho? Mas aí, fiquei imaginando, na escalada infinita de evolução, quem somos nós? Crianças. Não é verdade? Somos crianças. Então, vamos assistir um videozinho que é rápido, só tem no máximo 5 minutos, para vocês. É um vídeo da USE, né, União das Sociedades Espíritas. E ele vai nos falar. Ele vai nos falar como que acontece a influência que a gente traz para a casa espírita. E de que maneira os espíritos se fazem presentes. Você já parou para pensar que toda a água que você usa na sua casa vem de uma caixa da água? Seja para lavar as frutas, fazer comida, escovar os dentes e limpar as mãos. Essa água toda vem da caixa d'água que você tem em cima da sua casa. É por isso que é importante cuidar da limpeza dessa caixa d'água, para que a água que você utiliza esteja sempre limpa e não nos contamine, trazendo doenças para o nosso corpo. Imagina só se despejássemos lama na caixa d'água, o que iria acontecer? De repente, a água que sair de cada torneira vai estar escura e suja, não vai dar para usar. Isso chega a ser perigoso. O Pedrinho sabia muito bem da importância de manter a sua caixa d'água de casa limpa. Ele via que os pais se preocupavam em limpar e cuidar dela. O que o Pedrinho não sabia é que na casa espírita que ele frequenta, além da caixa d'água comum, é como se tivesse uma caixa d'água espiritual que guardasse fluidos especiais para os trabalhos que lá são realizados. Quem produz esses fluidos são os bons pensamentos dos trabalhadores e frequentadores da casa.
Sem nos esquecer, é claro, dos bons espíritos, responsáveis pelos fluidos mais elevados. Cada prece, cada leitura edificante, conversa amiga e pensamento amoroso contribui com essa caixa d'água espiritual, cheia de bons fluidos. E para que esses fluidos são utilizados? Para ajudar as pessoas de muitas maneiras. Se o Pedrinho tivesse óculos espirituais, ele veria que o palestrante, que se preparou através do estudo e da oração, poderia captar as inspirações dos bons espíritos para falar palavras que ajudem as pessoas. Isso porque os fluidos do ambiente contribuem muito nessa hora. Servem para curar as pessoas através do passe, deixando elas bem levinhas. E que lá na sala da evangelização, os espíritos amigos utilizam esses fluidos até para criar as histórias que a tia Vanessa conta sobre Jesus, como se fosse em 3D numa tela gigante. E é por isso que elas ficam gravadas na sua cabeça. Nossa, isso significa que depende de nós termos sempre uma caixa d'água de bons fluidos, cuidando dos nossos pensamentos e sentimentos no centro espírita. Assim, ajudamos em todos os trabalhos. É isso mesmo, Pedrinho. Isso também significa que se não cuidarmos direitinho do que pensamos, sentimos, falamos e fazemos, é como se a gente jogasse lama naquela caixa d'água pura e estragasse os bons fluidos que estão ali. Pode ser vendo vídeos com palavrão e cenas pesadas no centro espírita, contando piadas de mau gosto, ouvindo músicas agitadas com temas distantes de Jesus, tendo inveja dos amigos, guardando mágoa de alguém, até fazendo fofoca. Você sabia, Pedrinho, que até mesmo jogar videogame ou ficar pensando no trabalho, futebol, novela e jornal vai tirando a pureza da nossa caixa d'água. Isso diminui a qualidade de todos os trabalhos e às vezes ninguém percebe, porque não dá para ver com os olhos do nosso corpo o que está acontecendo. Mas a gente pode sentir com os olhos da nossa alma. Como você tem contribuído para a caixa d'água espiritual da Casa Espírita? É uma reflexão, né? Será que ao vir para cá, a gente vem com o coração cheio de alegria, ou com aquela expectativa de aprender alguma coisa nova que não sabíamos ainda, aprender alguma lição do Evangelho? Como que a gente vem para cá? A gente vem feliz por encontrar os amigos? Então, é para a nossa reflexão isso daí, tá? Quando a sintonia falha, dispersão, mágoa, vaidade, fofoca, contaminam a atmosfera espiritual. Então, na Gênesis, no capítulo 14, item 14, diz o seguinte: os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção se aglomeram, combinam ou dispersam. Então, vejam a força da vontade e do pensamento. Se eu quero, eu faço. Se eu faço, eu tenho que fazer bem feito. E, principalmente, quando se trata, digamos, de uma reunião aqui, né? Se eu compareço, vamos colaborar, cooperar com os nossos pensamentos, porque não nos custa nada, né? Vamos vibrar o bem,
Vamos esperar que tudo aconteça da melhor forma possível em qualquer reunião espírita. Pode ser esta pública, pode ser a de estudos, que a gente vem sempre nas segundas-feiras. Como que nós chegamos aqui para estudar? Nós realmente viemos para aprender? Nós podemos colaborar com a nossa atenção, né? Com exemplos que muitos dão. Então, é importante a gente fazer essa análise. Por que nos reunimos em nome de Jesus? E aí, novamente, né, o Evangelho de Mateus. A união com Jesus é um propósito de fraternidade. Por isso, Jesus disse, 2 ou mais, para que um não fique isolado, porque ficar isolado é para o egoísta, é para aquele que não quer dividir nada. Então, quando nós estamos com vontade de orar, muitas vezes nós oramos sozinhos, e Jesus ouve, Deus nos ouve as nossas preces. Mas, quando nós nos reunimos com alguém para orar, nosso pensamento tem mais força, porque é a união que faz a força. E a união também de pensamento também funciona da mesma forma. Na Revista Espírita, eu estava lendo hoje, a Revista Espírita de 1868, no mês de novembro, Allan Kardec tem um artigo que ele escreveu sobre o pensamento que é maravilhoso. Se vocês puderem dar uma olhada, coisas que ele escreve ali sobre o pensamento que eu, pelo menos, nunca tinha pensado. Muitas vezes a gente se reúne e se fala em comunhão de pensamentos. Mas o que é a comunhão de pensamentos? A comunhão de pensamentos é você agir como o outro, né? De igual para igual. Você pensar no bem, né? Pensar na fraternidade, pensar no amor, pensar no aprendizado. Se todos estivessem assim voltados com esse objetivo, o pensamento tem muito mais força. Então, os espíritos, né, eles podem comparecer através do corpo fluídico ou espiritual. E ele pode vir com a aparência que nós poderíamos reconhecê-los, se pudéssemos vê-los, né? No livro Depois da Morte, de Leon Denis, ele diz também uma frase bastante interessante. Vamos ler, né, para ficar mais entendível. Reuni-vos para orar, disse o apóstolo. A prece feita em comum é um feixe de vontade, de pensamentos, de raios, de harmonia e de perfumes que se dirigem mais poderosamente ao seu alvo. Pode adquirir uma força irresistível, uma força capaz de agitar, de abalar as massas fluídicas. O homem traz em si um motor incomparável, de que apenas sabe tirar medíocre proveito. Entretanto, para fazê-lo, bastam 2 coisas, a fé e a vontade. Leon Denis, ele foi o continuador do Espiritismo depois de Kardec. Ele é contemporâneo de Kardec, né? E ajudou, depois que Kardec desencarnou, ele ajudou a divulgar o Espiritismo. Ele ficou conhecido na Europa, por divulgar o Espiritismo também na Europa. Já escreveu vários livros. O Destino da Dor, não estou bem lembrada, No Invisível, e é muito interessante os livros dele. Esse Depois da Morte é maravilhoso. A presença dos espíritos superiores
Os bons espíritos se fazem presentes em corpo fluídico, irradiando luz. Então, para aqueles médiuns videntes, né, eles podem observar isso. E eles só se manifestam se o ambiente for favorável. Porque se o ambiente também for contrário, né, se as pessoas não estiverem vibrando para o bem, o contrário também acontece. Também aparecem aqueles irmãozinhos menos esclarecidos, aqueles que vieram para fazer, né, o mal. Então, nós temos que ter bastante atenção com os nossos pensamentos. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Com estas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou o menor número de pessoas que atrai os espíritos, pois se assim fosse, ele podia ter dito, em vez de 2 ou 3 pessoas, 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anima reciprocamente. Então, sempre é o sentimento, né, a vontade. Para isso, bastam 2 pessoas. Mas se essas 2 pessoas orarem separadas, mesmo que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamento. Sobretudo, se não estão movidos por um sentimento de mútua benevolência, se estiverem então animadas de mútua prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos se repelem, em vez de se unirem, por um comum impulso de simpatia. Então, elas não estão unidas em nome de Jesus. Nesse caso, Jesus será apenas o pretexto da reunião e não o seu verdadeiro motivo. Então, se as pessoas forem egoístas, jamais elas poderiam se reunir em nome de Jesus. Porque para se reunir em nome de Jesus não pode haver egoísmo, né? Não pode haver orgulho. Nós temos que sempre procurar seguir os ensinamentos do Mestre. Isso não quer dizer que Jesus não ouça uma pessoa só. Se ele não disse, atenderei a qualquer um que me chame, é porque exige, antes de tudo, o amor do próximo, do qual se pode dar maiores provas em conjunto do que isoladamente, e porque todo sentimento pessoal o nega. Então, é importante que toda vez que nós nos reunimos, a gente procure sempre orar com esses bons pensamentos e, de preferência, orar em conjunto. Segue-se que, numa reunião numerosa, se 2 ou 3 pessoas se ligassem pelo coração, num sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras permanecessem isoladas e concentradas em ideias egoístas ou mundanas, Jesus estaria com as primeiras e não com as demais. Então, vocês vejam aí também que é uma reunião do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar também é uma reunião muito importante, porque é como se fosse assim a continuidade, né, dos ensinamentos que nós levamos para o nosso lar. Lá também, quando nos unimos em família para orar, que sejamos reflexo do Evangelho, que possamos orar com fé, com benevolência, porque desta forma não será só a nossa família, não será somente nós que seremos beneficiados, mas todas as pessoas presentes, até os nossos vizinhos. É uma reunião importantíssima a do Evangelho no Lar, porque nos dá força, encorajamento para continuarmos, né? É tão difícil a nossa trajetória, muitas vezes, tantos obstáculos, tantas dificuldades, que nós ficamos estressados. Então, o Evangelho no Lar nos traz aquela serenidade, porque se nós oramos ali, pensando em Jesus, com nossos bons pensamentos e os nossos sentimentos,
ali estarão presentes essas entidades de luz, que vão assim nos dar mais vigor, mais ânimo, né, para continuarmos. Não é, portanto, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, segundo o Espírito da caridade, por ele personificado. Esse deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Então, aqui nesta casa, além das reuniões, né, que já foi falado aqui, tem aquela reunião também que a gente faz no início de um trabalho, como o trabalho que foi efetuado aqui no sábado passado, um trabalho maravilhoso, né, que acontece todos os terceiros sábados do mês. A equipe se reúne para o quê? Primeiramente, para passar o Evangelho para aquelas famílias necessitadas que provavelmente nunca ouviram falar em Evangelho, não é mesmo? Então, estão tendo, pela primeira vez, essa oportunidade maravilhosa de ouvir falar de Jesus, dos seus ensinamentos. Então, o Júnior, aqui na frente, fala do Evangelho para aquelas pessoas. Depois, essas pessoas são atendidas com água fluidificada, são atendidas com o lanche, que muitas delas talvez nem tenham naquele dia almoçado, elas vêm para cá talvez até precisando de um almoço, elas recebem um lanche, elas recebem roupas, sapatos, que elas estiverem precisando, e elas ainda recebem o alimento para o corpo. Todo esse trabalho movimenta várias pessoas da nossa equipe. E antes dessa reunião, lógico, né? O Júnior faz uma prece. Essa prece é direcionada para a espiritualidade, para Jesus, para Deus, para que todos aqueles envolvidos possam ser beneficiados. Não somente essas pessoas que vieram pegar a cesta básica, mas para que também as lições do Evangelho possam se gravar no coração dessas pessoas, que nós sabemos como o Evangelho faz falta na vida de qualquer pessoa, muito mais ainda na vida de certas pessoas que não têm condições. Muitas vezes não têm trabalho, né? Não têm o que comer, se desesperam, ficam nervosos por qualquer coisa, ou por muita coisa, porque realmente não é fácil. E aqui, elas recebem tudo isso. Elas recebem o Evangelho para o Espírito, que é o pão da alma. E recebem também o alimento para o corpo. Então, essa reunião é maravilhosa. E nós temos aqui todos os terceiros sábados do mês. E temos também a reunião mediúnica, que é outro posto de socorro para todos os espíritos desencarnados, que passam por dificuldades que nós sabemos que nós nunca estamos preparados para desencarnar, né? Nunca. Mesmo nós, espíritas, não estamos preparados. Quando desencarnamos, encontramos a dificuldade de se comunicar com o familiar, e já começa por aí o desespero, né? Então, essa reunião mediúnica, que é feita aqui todas as segundas-feiras, depois do estudo, socorre-se esses irmãozinhos, que muitas vezes também desencarnaram de uma maneira trágica, através de um acidente, através de uma enchente. Muitos se suicidaram. Então, olha a importância da reunião mediúnica, que socorre esses irmãozinhos infelizes, que já partiram antes de nós. Então, é maravilhoso. Nós podemos nos reunir para a prática do bem. Mas a reunião mediúnica não socorre somente os desencarnados, socorre também os encarnados. Todos nós que participamos da reunião mediúnica somos beneficiados com os ensinamentos da noite, porque antes, né, tem o estudo, tem o ensinamento, depois a prece, e depois tem aquela assistência dos amigos espirituais, que sabe
exatamente o que cada um de nós precisa e por que cada um de nós está ali presente naquele momento. Então, todos nós recebemos os benefícios da reunião mediúnica também. Então, é maravilhoso todos os trabalhos na doutrina espírita. O que nós precisamos fazer é aproveitar essa reencarnação, né, que nós não sabemos se poderá ser a última para nós, mas nós temos aí, como diz aí, é um costume de se falar, nós temos a faca e o queijo na mão, né? Só depende de nós. Não é mesmo? Se a gente souber aproveitar, olha quantos benefícios nós poderemos estar fazendo para nós, para a nossa família, para aqueles irmãozinhos desencarnados, para aqueles carentes. Sempre o remédio, o medicamento que nós precisamos sempre adotar, tomar e também dar para todos é o amor, é a compreensão, é a gentileza, é o carinho, é a presença no centro espírita já com tudo isso no coração, porque nós sabemos que a gente recebe de acordo com o que a gente dá. Se nós viemos para cá para receber amor, para receber aprendizado, para receber o carinho, a atenção, nós também, não custa nada, também virmos para cá, dispostos a colaborar, a cooperar, para que tudo possa acontecer dentro de um clima onde a gente possa se sentir que está ao lado de Jesus. Porque os amigos espirituais que comparecem, eles representam Jesus. E eles nos trazem a calma, a serenidade que nós precisamos. Então, nós só precisamos fluir, aproveitar de tudo que a gente tem aí. Estamos quase encerrando, mas antes, vamos colocar aqui. Não esquecer nunca a comunhão, né, de ideias e sentimentos. Estar junto ou em sintonia. É reunir-se em nome de Jesus. Isso exige o quê? Sempre comunhão de ideias e sentimentos. E aí, para começarmos a reunião, nós estamos falando de uma reunião mediúnica. É uma prece que está no Evangelho, no item 6, e nós vamos falar aqui e analisar um pouco esta prece. Vejam bem, é feita antes de começar a reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam nos induzir ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Então, quando entramos lá na sala, a gente já pede. Por quê? Porque nós não somos ninguém sem essa assistência dos amigos espirituais. Então, até pelo sentimento, pela virtude de humildade que todos nós devemos ter, nós rogamos ao Senhor para que Ele propicie o que a gente precisa no momento. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontre acesso em nossos corações. É importante a gente pedir para a espiritualidade acompanhar a reunião, porque tem coisas que somente os amigos espirituais podem fazer, não é? Afastar esses irmãozinhos que vêm com má intenções, né? Querendo prejudicar o trabalho. Isso tudo é feito lá, numa reunião mediúnica.
Eu estou falando assim porque eu sei que talvez nem todos, né, já tenham participado de uma reunião mediúnica. E eu achei muito importante o Júnior ter colocado esse capítulo para a gente fazer. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha falado sobre isso, e nas casas espíritas por onde eu já passei e pude ouvir a palestra, nunca ouvi ninguém falar desse capítulo, né, dessas coletâneas de preces espíritas. E é muito importante, porque muitos não conhecem, não sabem. E aí a prece continua: bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, ou de orgulho, de inveja ou de ciúme. Vejam bem, esta prece é para a região, para a reunião mediúnica, mas é assim, é como se fosse um Pai Nosso. Não quer dizer que isso aqui nós lemos lá dentro, não. O coordenador, o dirigente da reunião, no dia da reunião, ele vai falar de coração. Ele vai falar com as palavras que vier à sua mente, ditada sempre pelo amor, né? Por aqueles sentimentos bons que ele está ali coordenando a reunião. É como o Pai Nosso. Jesus nos ensinou o Pai Nosso, e muitos de nós oramos o Pai Nosso, como hoje mesmo a Márcia fez o Pai Nosso aqui. É a oração que Jesus nos ensinou. Muito linda, por sinal, completa, e nós devemos fazer. Mas, por ser uma prece já decorada, vamos dizer assim, quase nunca nós falamos, né? Nós verbalizamos com a emoção, com o sentimento. Assim também são as preces na sala, lá da reunião mediúnica. Nós procuramos falar sempre com o sentimento. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Então, sempre nos lembramos das pessoas ausentes, né? Dos amigos ou inimigos, porque todos nós temos, né? Mesmo que a gente não conheça, às vezes fala assim, eu não tenho inimigo. Eu acho que eu não tenho inimigo. Mas se eu tiver, né? É bom a gente se lembrar e também orar por eles, para que eles possam também se beneficiar. E se realmente for inimigo, que passe a ser amigo, né? Porque ninguém ganha nada em ser inimigo. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado, do ato que vão praticar. Vejam bem, na reunião mediúnica nós temos os médiuns, que são aqueles intermediários entre o mundo espiritual e o mundo físico. Esses médiuns têm que ter essa consciência, né? A seriedade desse trabalho. Então, também nós oramos por eles, para que eles saibam o que eles estão fazendo e procurem também praticar com muito amor, a fim de que o façam com fervor e os recolhimentos necessários. Porque quando se fala aqui fervor e recolhimento necessário, é que eles tenham realmente a fé, né, do trabalho importante que eles vão fazer, e para que eles também tenham esse recolhimento, porque o médium, a gente fala assim, o médium, mas não, de uma maneira geral, todos nós somos médiuns, né? E todos nós temos que ter esse recolhimento, principalmente no dia da reunião mediúnica, a gente procurar não se envolver com as notícias tristes, os fatos aterrorizantes que muitas vezes a gente assiste na TV, né? Que é muito comum hoje em dia. Então, principalmente no dia da reunião, a gente procurar não assistir esses programas. Procurar ler um bom livro, ouvir uma música calma, que nos
que nos proporcione bons sentimentos, bons pensamentos. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abri os seus olhos à luz e perdoai-as, como nós as perdoamos, se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente ao Espírito do Mentor desta casa, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Então, nós pedimos também pelo mentor. Toda casa espírita tem um mentor, aquele espírito mais evoluído, né, que nos vem dar conselhos durante a reunião. Nós percebemos bem isso. Tem um livro de Emmanuel, que é um apanhado de todas, ou quase todas, as reuniões espíritas, onde participou Chico Xavier. Esse livro é maravilhoso. Lá eles mostram cada manifestação, e quase todas de Emmanuel, né? Então, é maravilhosa, porque ele vem e traz orientação para um e para o outro, né? Ele fala o que precisa fazer, por que está acontecendo aquilo. Muitos precisam até de medicamento, de um remedinho. Ali eles conseguem a orientação para seus problemas físicos também, físicos e espirituais. E aí tem a prece depois do trabalho, né? Depois da gente fazer assistência àqueles espíritos, né, que vieram participar da reunião, porque esses espíritos, eles não vêm aleatoriamente, eles vêm conduzidos pelos amigos espirituais, por aqueles que já têm mais entendimento, né, que já pode dar essa orientação para o grupo. Eles trazem aqueles espíritos para receber esse atendimento. E depois disso, então, tem a prece para o encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco, pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, se puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Na reunião espírita, nós temos os espíritos que se comunicam e recebem diretamente através do médium, mas muitos não conseguem porque são muitos os necessitados. Então, a gente ora no final para que todos eles também, mesmo que não tenha se manifestado através do médium, que eles possam também ser beneficiados com aquelas orações que foi feita no dia da reunião. Então, a nossa fala era esta, tá? Eu quero agradecer mais uma vez ao Dalmo, agradecer ao Júnior e quero agradecer também agora ao meu filho Kleber, que mora em Rio Preto, que foi quem montou a maioria desses slides, né? E se não fosse assim, eu não estaria aqui. Estou aqui com muita fé e coragem. Mas é isso. Toda reunião é oportunidade de servir. Semeie luz com os seus pensamentos. Muito obrigada pela atenção. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.